Eu sempre, desde pequena, eu falei pro meu pai, pra minha mãe, assim, eu não quero ser empregada. Então, quando eu tinha 13 anos, os meus pais compraram uma padaria, parte do dinheiro era meu, guardado. Namoramos 4 anos à distância, ela em Uberlândia e eu no Rio. Comecei a procurar emprego em construtoras, que eu já vinha desse ramo, nada. Primeiro ano, nada. Segundo ano, nada. Terceiro ano, ela falou assim, ó, se você não vier pra cá no final do ano, você pode ficar aí. Eita, mulher, eu gosto de mulher assim, essas mulheres lá. Ai, Glória. E aí eu decidi, falei, eu tenho que ir, eu vou empreender. Me tornar síndico foi a maior declaração de amor que eu fiz por uma pessoa. E eu fiz um mandato tampão de 2 meses. Eu entrei dia 2 de dezembro até dia 31 de janeiro. Como fazer alguma coisa para ser reeleita, né? Mas ao final da minha apresentação do diagnóstico e planejamento, que foi amplamente aplaudido, não teve jeito, eu fui reeleita com maioria esmagadora de votos. Chegamos mais um episódio incrível do podcast. Esse episódio é especial. A equipe do marketing mandou 40 nomes para mim, 40 episódios para mim gravar. E aí eu tinha um grande desafio desses 40 episódios, botar o nome de embaixadores. E o episódio de hoje, na cabeça veio o nome desses dois. Por quê? Porque é um tema bem específico. E hoje eu não vou falar de direito condominial, não vou falar de engenharia, não vou falar de elevador, não vou falar de administração de condomínio. Eu vou falar de pessoas. Eu vou falar de histórias que conectam, histórias que te inspiram. Então nós vamos trazer 2 pessoas que moram no meu coração, uma há já quase 10 anos e outra há 4 anos ganhou meu coração. Eu falei, cara, esse cara, eu sou apaixonado por ele. Então são 2 pessoas incríveis que têm histórias incríveis que eu tenho certeza que se você quer ver algo surpreendente, que mude a vida das pessoas, fica com a gente nos próximos 40 minutos que você não vai se arrepender. E ó, confia em mim! Já começa a seguir o canal. Pelo amor de Deus. Tu acabou de receber o YouTube agora. Ó, começa a seguir o canal, ativa a notificação. E aqui tá passando os gigantes do mercado condominial brasileiro. Tudo aqui embaixo. E essa turma aqui são meus patrocinadores. É isso mesmo. Eles pagam milhões pra estar junto com a gente. Ô, Glória. Então, ó, bora pegar esses patrocinadores. Aqui na legenda desse vídeo tá a marca que estão apoiando os nossos eventos, o Jornada, os embaixadores, o podcast, o Porter Summit. E ó, aqui nesse vídeo está o Instagram dos 3 embaixadores que vão estar com a gente nesse episódio. Bora já seguir essa turma que você não vai se arrepender. Seja bem-vindo, Nélio. Olá, hoje, muito prazer estar aqui com você, muito prazer estar aqui com a Giliane. E é muito bom saber que eu tô lembrado aí para falar sobre emoção, falar sobre realizações, histórias aí, né, que vão inspirar pessoas, né? Então, muito obrigado pelo convite. Muito bom. Grande Giliane, um nome diferente igual o Odilei, Giliane, né? Gi, seja bem-vinda. Hoje é um prazer, né? Muitas histórias aí pelo caminho já. Vamos contar um pouquinho aqui para ver se o pessoal também entra nesse nosso barco aí. Glória, top demais. Nélio, vou começar por ti? Não, vou começar pela Gi, é claro. Vou começar pelo homem, não, vou começar pela mulher. Dá licença, né, Nélio? Toda. Brincadeira. Gi, qual foi o teu maior desafio? Qual foi aquilo que... Puxa, isso aqui foi difícil, muito difícil para mim. Isso aqui para mim foi algo que me doeu bastante. Quase não me levantei se aconteceu isso, né? Qual foi o teu maior desafio? Eu acho que o maior desafio que eu tive na vida, assim, né? Porque aqui nós estamos falando de pessoas, então não é de condomínio. Condomínio tem um monte. É verdade, é verdade. Mas na vida, assim, é a conciliação entre você ser empresário, e ao mesmo tempo que você é empresário, quando você é menor, você tem que operar. Então, você tem que botar um chapéu de empresário, um chapéu de operar a situação e um chapéu de ser mãe e ser esposa, né? Então, são 4 chapéus, assim, difícil de conciliar, né? E principalmente quando vem os filhos, porque é uma situação que a gente se coloca... A gente não sabe o que coloca primeiro, porque até então ver o filho, o trabalho ainda... claro, o esposo vem em primeiro lugar, mas o trabalho vinha muito à tona, né? E quando você tem os filhos, e eu tive um filho um pouco mais cedo, e outro filho agora um pouco mais já, né? Com outra idade, outra cabeça, outra situação, a gente começa a perceber que talvez o foco não era aquilo que a gente tinha pensado lá atrás, né? Então, a dificuldade que eu tenho é conciliar tudo isso, trazer, assim, como eu vou... Eu tenho um filho hoje, vai fazer 1 ano esse mês. Aí, ó, ô Glória. Né? E tem uma de 8 anos.
Então, assim, ela tá numa fase que me pede muita atenção, ele tá numa fase que depende muito da minha atenção, né? E conciliar tudo isso junto com ser empresário, junto com operar aquilo que a gente trabalha, então é uma coisa complexa. E às vezes o marido vai ficando de lado, né? Verdade. Porque é verdade. conciliar tudo isso nesse momento é muito difícil. Então, eu acho que a parte difícil da minha vida realmente foi quando veio os filhos e consegui conciliar tudo isso, colocar a cabeça no lugar e colocar tudo isso na posição quem vem primeiro, quem vem depois, o que eu faço agora. Ou até às vezes em situação assim que a gente se pega assim, chorando ou lamentando, como que eu vou fazer isso? Eu não estou conseguindo dar conta e tentar fazer com que isso, tire isso da tua cabeça e vá para o mundo real e dizer assim, não, vamos lá, cada coisa no seu lugar e um de cada vez, né? Então... Vamos deixar o marido de lado agora nesse momento. Você se sente culpada em relação às crianças? Isso te machuca? Porque eu vejo você viajando bastante e muitas vezes eles não estão juntos. E isso é para você, síndica, que está aí, para você, síndico, que está aí. Né? Eu falei no início, nós íamos contar histórias. Nós vamos fazer com que você se conecte com histórias e se inspire. Então, quando eu falei ir direto para Gi, aqui tem umas 15 perguntas, não vou fazer nenhuma dessas, porque é o que Deus está colocando no meu coração e é para você ficar ouvindo isso aqui agora e nos vendo. Se culpa, Gi? Muito. Muito. E como é que você trabalha essa culpa de não conseguir dar atenção para as crianças? Como é que você trabalha? Aí os sócios ali pressionando para o faturamento. Como é que você trabalha isso? Eu tenho muita sorte que eu tenho muitos sócios que entendem tudo isso e ajudam muito nisso. Tá. Então, os meus próprios sócios se colocam e às vezes eles colocam os meus filhos na frente do meu trabalho para eu sair e fazer o que tem que ser feito antes de ir lá fazer a reunião de condomínio, antes de ir lá fechar um contrato, antes de ir lá. Então eu tenho muita sorte que eu tenho sócios e junto com meus sócios são meus pais também, são meus sócios, né? Então tem a família e tem os sócios que fazem tudo isso ajudar a acontecer, né? Então isso que é o legal, que eu me apoio muito neles, né? Hoje eu sou muito contente em tê-los junto, porque é a base que eu consigo fazer e conseguir dar atenção, e assim como eu dou a base para eles quando eles precisam também dar atenção para a família deles, né? Muito legal, já volto contigo. Nélio, eu conto a minha história, né, que você sabe, eu já contei aqui algumas vezes, eu odeio chuchu, né, quer ser meu inimigo, fez chuchu para mim, porque os meus 4 anos da minha vida eu passei fome, só comia chuchu. Quem é o Nélio? O Nélio, quem é o Nélio quando criança? Onde o Nélio estava? Né? Quem é o Nélio? Nélio é uma criança. É um cara que tem a alma de criança e não deixa ela morrer. O Nélio é um cara muito simples, é um cara amigo, é um cara companheiro, é um cara que quer servir. Eu costumo falar assim, o meu prazer é quando eu dou prazer para alguém. Isso não tem preço. E assim a minha vida vai desenvolvendo. Decepções acontecem, obviamente, mas as vitórias são muito maiores e são muito bem-vindas e são muito comemoradas. E eu procuro sempre levar minha vida dessa forma, assim, com alegria, mostrando para as pessoas que pode ser leve, pode ser fácil. Assim, mas você é mestre nisso, tá? Você é mestre. Eu não sei se você estava no Porter Summit do ano passado, o Nélio puxou uma música lá, né? Sozinho, e depois os baixadores foram acompanhando, então ele é mestre em cativar as pessoas. Mas eu quero voltar um pouquinho, Nélio. Quem é o Nélio com 4, 5, 6, 7, 8 anos? Onde era? Como era? Nélio, nasci no Rio de Janeiro, né? No subúrbio do Rio de Janeiro. Eita! Então Torcedor do? Vasco da Gama. Oh, glória! Então eu fui uma criança, assim, muito protegida, né? É mesmo? Eu vim de uma mãe que era muito protegida, que protegia e vinha... Blindava. Não total. Podia ficar sujo lá, não podia, não. Andar descalço, meu Deus. É mesmo, Nélio? Então o Nélio foi uma criança muito protegida pela mãe e filho de um pai que aos 13 anos de idade saiu de Capitólio, Minas Gerais, e foi morar em Brasília com um irmão, né? Então, enquanto eu tinha uma mãe que travava, eu tinha um pai que empurrava e conseguimos um equilíbrio assim, né? Mas eu era uma criança muito curiosa, eu era uma criança muito levada, porém, né, tinha minha mãe ali para poder... Levado, tu põe surra, não? Na minha época aqui é surra. Não. Na minha época aqui já aconteceu a história, né? Eu acordei amarrado um dia na minha cama, né? A mãe passou o dia todo me batendo. Mas tu apanhava muito, não? No máximo uns chinelos voadores, assim, então, coisa bem tranquila. Bem de leve. Bem de leve.
E a minha infância foi num subúrbio do Rio, onde eu andei de carrinho de rolimão, soltava pipa, malhava Judas. Eram coisas assim que hoje a gente não vê. Né? E eu procuro, assim, trazer isso da minha essência de infância para o meu filho, para minha filha, né? Dentro da possibilidade que a gente tem hoje, né, para poder crescer como eu cresci. Eu acho que eu tive uma infância muito saudável que me fez tornar quem eu sou hoje. Legal, então foi uma coisa muito bacana que me traz memórias. Eu vejo a casa onde eu morava, eu tenho memória visual sobre ela, era um sobrado amarelo, enfim, foi muito bacana. Legal. Gi, uma história que você não esquece da infância? Algo que te mexe quando você lembra? História da infância? Eu vivi muito... Meu pai é falecido, né? Então, hoje, o pai que eu chamo de pai é o meu padrasto, que é casado com a minha mãe desde que eu tinha 4 anos de idade. Então, é pai mesmo, né? Sim, criou e fez tudo. Então, até aí, os meus 4 anos, eu ficava muito com a minha avó, né? E a minha avó e meu avô sempre moravam em sítio, chácara, né? Então, a minha memória e eu digo assim que são memórias boas, né? Porque eu vivia com a minha avó. Quem que não tem memórias boas vivendo com a avó, né? Então, assim, minha avó saía plantar, o meu avô saía plantar e eu ficava lá. Ela, às vezes, subia com eles na carroça, com os boi. Às vezes, eu ficava lá embaixo. Às vezes, a gente vinha lá para casa e encontrava cobra. Ele chamava minha avó. Minha avó que matava as cobras, né? Porque meu avô não chegava perto. Minha avó matava e mostrava lá. Então, a memória que eu tenho, assim, difícil com infância, eu não lembro. Talvez essa parte que o meu pai tenha falecido e depois meu irmão faleceu, sabe que é uma coisa que a minha memória não tem lembrança. Olha que benção. Eu não consigo ter essa lembrança. Assim. Não, esse choque difícil, né, de memória, não, que bom, não importante. Consigo. Então, não tenho, assim, uma parte muito difícil na minha infância, assim, algo que eu lembro assim, nossa, isso foi muito complicado. Não? Não que teve. Bom, que bom. Nélio, qual foi o momento que te lembra da tua infância, ou até mesmo da tua juventude, que foi difícil pra você? Eu também não lembro de momentos difíceis, assim. Não, lembro sim. Eu sofria muito bullying. Por quê? Muito bullying. Por quê? O fato de eu ser muito protegido pela minha mãe, eu não desenvolvi uma expertise, assim, quando criança. Sim. Então, eu apanhava na escola, tomava cascudo. Eu era um menino muito tímido. Sim, mas bem mais reservado, tímido, medo de se envolver com as crianças. Bem mais reservado. Eu tinha um amigo... Que transformação, hein? Aos 13 anos de idade, eu me transformei. Conta mais sobre. 13 anos, como assim? Shazam, acordei, vou me transformar? Shazam, vou me transformar. Eu saí da escola como um anônimo e no final de semana seguinte era o cara mais famoso da escola. Por quê? Cantei no show de calouros do Sérgio Malandro. Tinha que ser música, né? Verdade mesmo? 13 anos de idade, eu vi uma propaganda na televisão chamando Calouros Mirins pro programa da Globo lá do Sérgio Malandro. E eu falei, pai, eu quero ir. Não acredito! E meu pai, eu tímido, né? Muito tímido, meu pai, bom, vambora. E foram 4 sábados indo fazer audição, e indo. Aí fui chamado no programa, vesti a roupinha sertaneja. E fui, cantando Leandro e Leonardo. Verdade! E aí, aquilo pra mim, eu despi o Nélio tímido e foi o Nélio... Foi sensacional! Foi divisor, assim. Então, assim, eu tenho uma lembrança muito, muito ruim desse bullying que eu sofria. E depois ali, só alegria. Foi outra pessoa. Nasceu dentro de mim uma outra criança, assim, um outro adolescente. Ó, fica a dica aí, né? Então... É oportunidade disfarçada. Eu sempre falo desse livro, inclusive nós estamos lendo um livro no Clube dos Embaixadores, que nós abrimos para o mercado condominial também, cada 15 dias, um sábado, 7 horas da manhã. Oportunidade disfarçada. Então o Neve teve uma oportunidade, agarrou a oportunidade e está aí fazendo acontecer. Tá até hoje é o embaixador mais alegre, né? Mais divertido. Aí, final de semana, ele toca umas músicas para nós e põe lá na piscina dele. Tem uma casa, galera. Eu posso ver se eu for para Uberlândia, eu quero jantar naquela casa, hein? Ai, cadê? Elisa está falando de mim. Gi, quando começou a agir empreendedora, né? Só dar uma pausa aqui. Pessoal, eu vejo assim que, né? Assim que os outros negócios que eles têm vários negócios, são milionários já, né? Eles têm vários negócios, mas eu vejo a Gi como a frente de tudo. Ela comenta que são os pares e tudo mais, mas a Gi é o que levanta o negócio. Se a gente vai fazer, todo mundo vem atrás e bota o ponto final. Como é que começou essa história de empreendedorismo, Gi? Eu sempre, desde pequena, eu falei pro meu pai, pra minha mãe, assim,
eu não quero ser empregada. É mesmo? Eu não... Nós estamos falando que de 13, 14, 15 anos, assim? 12, 11. Capaz! Né? Eu sempre fui escoteira, então sempre fui uma liderança no escotismo, sempre era Nada é por monitor, acaso, né? Então Nada é por acaso. sempre tinha essa organização. Então, quando eu tinha 13 anos, os meus pais compraram uma padaria, parte do dinheiro era meu, guardado. Olha! Então, a gente comprou essa padaria e lá a gente começou a tocar. Então, foi dia 1º de janeiro de 2002 e chegamos na padaria, a gente tinha o padeiro contratado, tinha a confeiteira contratada, tinha as balconistas e o padeiro não foi. Simplesmente não foi. E nós abrimos a padaria e não tinha pão. E tava lá e abrimos lá e todo mundo esperando. Não tem o bolo, tudo bem, né? Não tem ali, mas o pão... Não tem o pão, né? E aí passou um padeiro na frente da padaria, por incrível que pareça, procurando emprego. Dali ele entrou e começou a fazer o pão. Caramba, que legal! Então, começou aí, quando eu tinha uns 13 anos de idade. Legal. Nós acordávamos entre 4 e 5 horas da manhã, ir pra padaria, cuidar. Cansativo, né? Fechava 10 horas da noite. Quando chegava em casa, eu tinha que fechar o caixa. Era muito dinheiro na época Era ainda, vivo, né? Dinheiro vivo, né? Sentar todas as noites. Então, o Erjo nunca deixou a gente fechar um dia sem... parar ou ir dormir sem fechar um caixa, né? Sem olhar o extrato financeiro, quanto a gente vendeu, separar o dinheiro. Esse dinheiro é para farinha, esse dinheiro é para luz, esse dinheiro é para... Então, eu já tinha os fundos de reserva. Aí, ó. É verdade, o fundo de reserva do condomínio. E nem sabia. Legal. E tudo isso foi acontecendo durante 5 anos, 6 anos a gente ficou. Não, e padaria não tem final de semana, não tem nada. É direto, nada. Né? Não tem nada. Foi difícil pra vocês, né? Essa tua época de adolescência, então, se foi até os 18? Foi. Eu fiquei na padaria até o final do meu ensino médio. Entrei na faculdade, ainda tinha padaria. E depois disso que a gente foi para a área de administração de condomínio, né? Mas é difícil, eu vou dizer, por conta do tempo que você fica lá dentro. Mas era muito divertido, né? Era? Podia comer coxinha. Oh, meu Deus do céu. Frita na hora, verdade, pastel, é verdade. né? Chocolate com coxinha, era todo dia de manhã. Né? Aquela época, o chocolate era top, né? Era top. Né? Só podia comprar chocolate quem tinha dinheiro. E a padaria tá aí até hoje. Tá? Fica em Palhoça. Aqui em Palhoça? Que legal. Foi arrendada pro nosso padeiro e a nossa confeiteira. E depois eles acabaram adquirindo e hoje eles tocam com a família deles. Caramba, que legal, que história legal. Depois eu volto pro mercado condominial contigo. Nélio, e como é que surgiu o Nélio empreendedor? Ou seja, desde pequeno ou tu trabalhou em empresa? Como é que foi esse negócio, cara? Eu fui o inverso. Eu nunca me vi empreendendo. É mesmo? Eu sempre, durante uma época da minha vida, eu sempre achava bom eu ter aquela segurança, receber ali o meu salário, não ter preocupação, não trabalhar sábado, não trabalhar domingo. Ai, que legal. Sempre. E no momento que eu precisei, foi um choque para mim. E foi um momento... Que tu precisou de dinheiro, é isso? Que eu precisei me empreender. Tá precisando empreender. Porque foi mandado embora e, claro... Não, foi uma escolha, né? Que eu sou do Rio de Janeiro. Tá. E foi no momento que eu decidi mudar para Uberlândia para poder casar com a Daiane, com a minha esposa. Ai, meu Deus, que coisa linda, meu Deus. Agora, vamos voltar novamente para fazer o corte, porque eu vou mandar depois para Dai, tá? Então, tu teve que fazer uma escolha. Que escolha foi essa? Conta para nós, né? Eu conheci a Daiane num final de semana, num feriado, lá em Capitólio, Minas Gerais, que meu pai é de lá, e ela frequentava lá, mas a gente nunca tinha se encontrado lá. Quando a gente se encontrou, a gente ficou, trocou telefone, WhatsApp e tal, e namoramos 4 anos à distância, ela em Uberlândia e eu no Rio. Então, a partir do segundo ano, eu já comecei a falar, eu tenho que mudar para Uberlândia, que ela não vem para o Rio. Eu não tinha grana para bancar ela no Rio, psicóloga, já estava com o nome formado na cidade, e eu precisei tomar uma atitude para poder mudar. Comecei a procurar emprego em construtoras, que eu já vinha desse ramo, nada. Primeiro ano, nada. Segundo ano, nada. Terceiro ano, ela falou assim, se você não vier pra cá no final do ano, você pode ficar aí. Eita, mulher, eu gosto de mulher assim, essas mulheres... Ai, Glória! Mas de uma forma mais leve, mais tranquila. Sei. E aí eu decidi, falei, eu tenho que ir, eu vou empreender. Por isso que eu falo que me tornar síndico foi a maior declaração de amor que eu fiz por uma pessoa. Que bonito. Que eu encontrei no mercado condominial, que é algo que eu já vinha de experiência, né, de empresas anteriores, e me tornei síndico. E aí vi... Mas tu tornou síndico do teu condomínio também, não? Ou foi já externo? Não, foi tudo uma estratégia, né? Conta mais sobre, revela. Como a gente tinha
eu tinha tempo, né, para poder organizar. Eu trabalhava numa grande construtora, então eu organizei para poder sair, né, dessa construtora, e aí fomos escolher um lugar para morar em Uberlândia, eu ainda morando no Rio. E soubemos, um primo meu morava num condomínio que o síndico estava para sair desse condomínio. E aí a gente, vamos alugar esse apartamento. O prédio estava horroroso, estava caindo aos pedaços. Eu falei, é uma oportunidade boa de eu transformar esse condomínio e usá-lo como vitrine. Então alugamos o apartamento, aí mudei, né? Fui para Uberlândia, foi difícil, assim, né, largar tudo. Eu larguei tudo, fui... a minha meta, assim, enquanto não dá certo, eu vou dirigir Uber. Fui dirigir Uber durante o tempo para ter uma receita. E aí alugamos, pegamos a chave, mudamos, cheguei para o síndico atual. Você pode me mandar a convenção do condomínio? Posso. Olhei a convenção, só proprietário que pode ser síndico. Eu ia fazer essa pergunta para ti agora. E essa foi a minha primeira vitória. Depois de uma movimentação grande, eu consegui mudar a convenção. Caramba! Reuni com os moradores, mudamos a convenção, me tornei síndico daquele condomínio. E aí... Que legal isso! Isso foi uma grande vitória. Foi muito difícil, difícil. Eu ouvi assim, ele veio do Rio de Janeiro, vai pegar o dinheiro do condomínio, é malandro, carioca, tal. Então foi um desafio muito grande, assim. Mas o propósito de estar, né, com a minha esposa, de realizar esse sonho, foi muito tranquilo, assim. Foram desafios difíceis, mas foi muito leve, assim, né, para isso, porque eu tinha esse propósito. Bacana. E aí vi que tinha que empreender. E aí eu falei, eu tenho que empreender. Deu certo o primeiro, deu certo o segundo, deu certo o terceiro, e de repente eu tava com 30 condomínios. Segura, porque esse é um momento muito difícil do síndico, né? Então chegou a 10, 15, o que vai fazer daqui para frente? E eu quero que depois tu conte os teus desafios. Eu vou voltar para a Gi contar um pouquinho a história dela, de como ela se tornou, como entrou no mercado condominial. Mas antes disso, bora seguir os nossos patrocinadores aqui que tá passando aqui. Olha coisa, olha cada logo lindo aqui, ó. Meu Deus do céu. Segue essa turma, que essa turma tá me ajudando junto com os embaixadores a transformar esse mercado. Não é dinheiro, e sim conexões incríveis que você vai fazer aqui com essa turma que tá aqui, tá? Ó, vou chamar... Tem um cara, você já está acostumado com o nosso programa, a gente criou os Gestores Condominiais pelo Brasil, e vamos ouvir agora uma outra embaixadora nossa, que é do Rio de Janeiro, a grande Márcia Maltovão, que vai falar um pouquinho sobre a tua história. É contigo, Márcia! Olá, pessoal, tudo bem? Márcia Montalvão, síndica profissional aqui no Rio de Janeiro. Honradíssima com o convite para participar hoje de mais um podcast com 3 pessoas altamente qualificadas que eu tanto admiro desse nosso mercado brasileiro. Minha missão hoje é compartilhar com vocês uma história inspiradora. E para mim, não existe história inspiradora sem mudança de conscientização e comportamento. Então eu queria dividir com vocês o primeiro condomínio que nós fizemos em gestão e que foi muito legal porque nós voltamos 5 anos depois. Em 99, o Márcio, meu sócio, assumiu a gestão de um condomínio em implantação, e eu, como atuava também como facilities na área corporativa, eu ajudei no compartilhamento de fornecedores, prestadores de serviço, como lidar com essa dinâmica e também nos eventos. O fato é que em 2010 começamos a ser convidados para assumirmos como síndicos profissionais, e com isso ele teve que se desligar desse condomínio porque de funcionários passaríamos a empreendedores. O legal é que 5 anos depois esse condomínio nos chamou de volta como empresa para assumirmos a gestão do condomínio. E o mais satisfatório foi escutar na assembleia que eles queriam que a gente voltasse porque queria que o condomínio estivesse do mesmo jeito que nós tínhamos cuidado há 5 anos atrás. Bom, com isso a gente já tinha aprendido muito, e além da gente querer fazer isso, a gente melhorou ainda mais o condomínio. Nós fizemos uma campanha muito grande contra a inadimplência, que estava alta, e com esse dinheiro da inadimplência, nós reformamos toda a área comum do condomínio, sem cota extra e sem mexer no fundo de reserva.
Nós também modernizamos a questão da comunicação com os condôminos, entre eles e conosco. Bom, uma segunda história inspiradora é a mais recente. Eu assumi um condomínio no qual eu participei do processo no meio do ano passado. Eu não fui eleita, eu fui a segunda colocada. E 3 meses depois o conselho me chamou, me pedindo para eu me recandidatar, porque eles queriam retirar o colega que foi eleito na ocasião. Eu instruí como é que eles poderiam fazer isso da melhor maneira possível, ou seja, ao invés de destituir, ele renunciar. E aí eu fiz um mandato tampão de 2 meses. Eu entrei dia 2 de dezembro até dia 31 de janeiro. Pensa, com o meio do ano, em 2 meses, como fazer alguma coisa para ser reeleita, né? Eu me preocupei em cumprir com as obrigações legais do condomínio, atuar muito próximo do conselho e da equipe, e também de fazer um diagnóstico com o planejamento das ações. E foi isso que eu apresentei na Assembleia Geral Ordinária, que aconteceu dia 30 de janeiro, no qual o síndico anterior morador queria voltar como candidato, inclusive levou um pessoal com ele para poder votar, mas ao final da minha apresentação do diagnóstico e planejamento, que foi amplamente aplaudido, inclusive por ele, não teve jeito, eu fui reeleita com maioria esmagadora de votos e eu estou fazendo desse condomínio, que é na Zona Norte, uma experiência top, colocando ele como referência na região. Melhorei a comunicação com os condôminos, dei uma modernizada também em todos os aspectos, não só financeiro, como de comunicação, e uso muito essa modernidade no meu dia a dia, porque a gente vai sempre aprendendo para melhorar. Esse pessoal desse condomínio novo entendeu que precisava de um síndico profissional com uma visão racional de gestão, e a cada assembleia, que já são 3, eles comparecem em maior número, estão comigo e participam ativamente de todas as deliberações. Bom, eu queria compartilhar isso com vocês, era o que eu tinha como missão, e eu queria deixar perguntas para a nossa queridíssima Giliane sobre a questão financeira. Como é que você entende que a inteligência artificial ajuda a gente nessa questão financeira? Porque eu tenho usado muito e eu tenho ganho muito tempo com isso. E ao meu querido Nélio, eu queria deixar a pergunta: você teve alguma história inspiradora desse porte ou com algum morador que fez a gente entender, que faz a gente entender, né? Que isso não é só dinheiro, o dinheiro é consequência, é um propósito que a gente tem sempre de educação, sempre de agregar valor a uma comunidade e de sermos melhores a cada dia, não só como seres humanos, mas também como profissionais. Um beijo grande, é uma satisfação. Até a próxima. E grande Márcia, a história da Márcia é incrível, né? Porque a Márcia, ela é fuçadora, ela é realizadora, ela vai correndo. Tem a história do grande Márcio também, os filhos. A Márcia estuda, tem filhos estudando na Europa, é incrível. E a Márcia, ó, parabéns aí por que você está fazendo. Parabéns pelo foco que você está dando na tua empresa. Eu gosto muito desse foco, dessa nova Márcia que está chegando aí no mercado condominial. Gi, da padaria para o mercado condominial. O que tem a ver esse negócio de padaria, mercado condominial? Como é que foi essa história? Aí o meu pai, né, o meu padrasto, o Érgio, ele trabalhava no Banco do Brasil. Então ele sabia bastante dessa parte de finanças, né? Então ele já ensinou a gente desde cedo a ver finanças, ações e tudo mais. E aí, saindo do Banco do Brasil, ele ficou 1 ano fora e pensando, né, o que ia fazer. Então ele sabia que queria trabalhar com essa questão financeira. Ele se aposentou cedo então, né? Mas não foi aposentadoria, Não? Ele foi decisão, porque queria que ele fosse se mudar para Curitiba. Hoje a gente mora em Curitiba. Pois é. Hoje a gente queria que ele fosse para Curitiba e ele não quis ficar aqui em Florianópolis. Tá. E aí foi procurar, na época, naqueles classificados do jornal, né? Vou procurar aqui o que tem à venda, porque ele sempre quis empreender também, mas por conta da estabilidade e tudo mais, né, que o Nélio está contando aí, tinha sempre esse receio, mas e se eu sair, o que eu faço? Então, ali, naquele momento que ele decidiu sair, ele tinha tempo para procurar o que ia fazer, e ele sabia que queria empreender.
Então, achou nos classificados lá uma administradora de condomínios à venda. Aqui na Grande Floripa? Aqui, E aí falou, isso aqui é legal, eu acho que tem futuro, eu acho que isso aqui vai ser uma coisa interessante. E aí ele lembrou que um amigo dele, que trabalhou com ele no Banco do Brasil muito tempo atrás, que tinha saído do banco há 10 anos atrás já, tinha aberto uma administradora de condomínio. E ligou para esse amigo, olha, vi aqui no jornal, no Classificados aqui, venda de administrador de condomínio, queria que você me contasse um pouco mais. Só segura um pouquinho. Para você que não é dessa época, não existia internet. A gente via ver oportunidade de negócio num jornal. Sabe o que é jornal? É um negócio que você recebia na sua casa, com várias folhas, e lá no final estavam os classificados. Quem queria comprar alguma coisa ou vender alguma coisa, era lá naquelas páginas lá. E o jornal era físico, ganhava muito dinheiro com isso. Então tá, isso é o classificado, tá, galera? E aí ele falou, não, administradora funciona assim, mas se você quer comprar uma administradora, eu tenho uma para te vender. Lá em Joinville. Olha... Tá lá, montado, tá funcionando e tal, não sei o quê. E aí fizeram negócio. Ele veio para Florianópolis, nós passamos aquele final de ano, e dia 2 de janeiro, lá vai a Giliane para Joinville, né? Então fui para Joinville tocar essa administradora, que ele comprou 50%, então eles ficaram sócios. E aí era uma administradora de licitações. Então a gente administrava condomínios do governo. Né? Tipo então, hoje a Verde e Amarela, o Caso Minha Vida, essas coisas? Tipo isso, só que na época realmente o governo era detentor daquele imóvel, não era um financiamento, né? Era um arrendamento. E aí a gente administrava, então a gente era tanto síndico quanto administradora do condomínio e comandava aquele grupo de pessoas. Então a gente, desde a seleção das pessoas que iam morar naquele condomínio até a administração geral, a gente fazia para o governo. Pagava em torno de 6 ou 7 vezes mais do que o mercado particular. Caramba, que legal. Então, era um negócio rentável, funcionava, era muito trabalhoso, muito burocrático, né? Então, a gente... E as pessoas que iam também, né? Imagino que é um poder econômico um pouquinho menor e tudo mais, né? É mais difícil trabalhar. Sim, né? A gente tinha que controlar tudo isso, né? Saber lidar. Então, é complicado. Você ensinar pessoas a morar em condomínio, né? É uma coisa difícil, né? E é uma coisa que eu acho que deveria ter uma implantação em qualquer construtora, né? Porque as pessoas... Hoje até já está mais comum, né? A pessoa sair do apartamento, mas naquela época as pessoas saíam de casas para morar em apartamento. E eles não sabem morar em apartamento. Não conseguem entrar aqui naquela conscientização. Então, tinha tudo isso para gerenciar, né? E aí, a Caixa é quem recebia as nossas prestações de contas. Eles faziam uma auditoria, uma avaliação, e depois que tivessem todas aprovadas, é que a gente recebia a grana, né? Então, a gente, no início, acabava trabalhando com condomínio de 8 a 12 meses sem receber nada. Uau! E aí, depois, começava a receber os valores depois da aprovação. E aí foi a escola, né? Sim, aí foi a escola, porque a burocracia é muito grande. Então, foi aí que eu me interessei pela área de tributação, né? E eu me especializei nisso depois. Então, foram coisas que foram acontecendo. Eu fiquei dentro da Caixa Econômica Federal, trabalhando com eles, aprendendo a fazer toda a parte burocrática de condomínio. Que escola, hein? E aí, depois acabou, né, o programa de arrendamento e a gente teve que ir para o mercado particular, que foi um outro baque que a gente teve. E aí vocês abriram uma administração de condomínio lá para o mercado particular. Sim, aí esse sócio não quis mais, porque o foco dele era a licitação, e ele está muito bem lá em Chapecó hoje, né? Então, ele seguiu o caminho dele. E nós decidimos ir para o mercado particular. E aí que veio o baque, né? Segurando o baque. Nélio, me conta um pouco mais sobre essa questão que tu veio 5, 10, 15, tu se viu com 30 condomínios. Não teve medo? Demais. Cara, não teve medo. Tipo assim, ó, começou a crescer. Cara, o dinheiro entrando, cara, esse negócio... Cara, subiu a minha régua mesmo, cara, tô ganhando dinheiro. Mas não teve medo de responsabilidade, cara? Como é que foi isso? Como é que é isso? Conta pra nós. Foi muito rápido, né? E muitas vezes não dava tempo de ter medo. Não? Porque vinha condomínio e dava certo e vinha, a gente montava o processo e ia... Aí eu precisei contratar uma pessoa para me ajudar e quando eu me vi, eu estava afundado no meu negócio. Afundado mesmo? Afundado. Trabalhando 12 horas por dia, 13 horas, nessa linha? Nessa linha, não tinha hora. Porque quando a gente cresce muito rápido em algumas vezes, a gente não está preparado para aquilo. Claro. Então a gente vai vivendo um dia após o outro e esquece o que está em volta. E aí foi a minha primeira queda. Por quê? Porque aí eu casei com o meu trabalho. E quando você casa com uma coisa, você descasa só casas com essa coisa. Então, minha esposa ficou de lado. Uau! E aí foi um momento que foi muito difícil ouvir, né? Sim. Ela falando que sente saudade do Nélio quando tinha apenas um condomínio. Nossa, que forte isso. Para.
Pô, isso é forte, hein? Você que tá ouvindo, isso é forte. Sinais estão sendo dados. Presta atenção no que o Nélio vai falar daqui pra frente, porque isso pode estar acontecendo com a tua esposa, ou pode estar acontecendo com o teu esposo, né? Então, a Giliane é uma prova disso. Eu acho que talvez se o Alexandre não tivesse no negócio, talvez eu já tinha até se separado, porque que a Gia que reina mesmo, vou fazer, o Alexandre vem junto, não vem, vai embora, né? Eu conheço esse casal abençoado, mas enfim, presta atenção no que tu estás fazendo com a tua casa. Olha a dica do Nélio, parabéns pro Nélio pela humildade e dizer, opa, ei, fala aí, Nélio. E aí eu precisei olhar para isso, né? Porque a minha cabeça, eu estava fazendo isso por ela. Aí, ó. A gente se envolve tanto porque é o dinheiro que está entrando e eu estou fazendo isso pela minha família, eu estou querendo formar um patrimônio, eu estou fazendo isso por ela. E eu ouvi dela que ela sentia saudade de quando eu só tinha um. Forte. Foi muito forte. Isso me fez dar passos atrás, repensar sobre minha vida, me preparar mais, porque eu não tive tempo de me estruturar, nem de aprimorar o meu conhecimento. O conhecimento que eu vim carregando de 20 anos no mercado de incorporação, eu apliquei dentro do mercado condominial, mas não me procurei a cuidar de processos, a cuidar de separar, né, o que é trabalho, o que é família, tempos de qualidade, e fui embora. Então, nesse momento, eu tive que me reinventar dentro de algo que eu estava reconstruindo, que eu estava recomeçando. E aí comecei a abrir mão de alguns condomínios que eram condomínios tóxicos. Obviamente, nesse momento, eu precisei sentar com a minha esposa, conversar. Olha, eu tomei uma decisão que eu preciso eliminar aqui, limpar essa minha carteira. Perfeito. Isso vai ter uma redução de financeira, claro, né? Vamos organizar, mas eu preciso recomeçar de uma forma saudável. E aí comecei a redesenhar todo o meu processo, a me desligar de alguns condomínios e reduzir a minha carteira pela metade, para poder começar de uma forma mais saudável. Sensacional, parabéns, cara. E isso parabéns. Foi muito difícil, muito difícil, mas e se eu pudesse falar... E geralmente tu tirou os condomínios tóxicos. Tirei... Aqueles que não estavam dando lucro, aqueles que estavam te incomodando, tu foi tirando. E tu foi repassando para algum síndico, foi indicando, não? Ou foi liberando, cara? Fui. Graças a Deus eu tenho um relacionamento muito bom. Eu sei, em Uberlândia, né? Isso. Então, assim, eu conversei com síndicos próximos a mim e falava, olha, esse condomínio aqui, eu vou abrir mão dele, existem esses problemas, existem essas situações. Legal, Nélio. Você quer que eu te indique? Porque eu me relacionava bem com todos eles. Claro. Então a minha decisão, a minha indicação seria válida para continuar o trabalho ali. Sim. Então fiz, alguns quiseram, eu repassei, outros não quiseram, tal, e aí foi pro mercado, né? Então isso foi bacana, assim. Eu acho que o mercado é assim, a gente cresce. De conexão, né? De ajuda. Exato. Gi, vamos pular um pouquinho a parte da administradora e vamos entrar teu marido, o Alexandre, o grande Alexandre, figuraça. Vocês um dia eu vou trazer o Alexandre para falar com nós aqui. O grande Alexandre faz um casal lindo, né? E eles se complementam mesmo. É igual eu e a Ana, né? Eu botar a Ana aqui, só se eu amarrar a Ana e botar burca nela para ela ficar aqui comigo aqui, num podcast, entendeu? Ana, cada um. E nós se complementamos. E ainda bem, né? Mas, Gi, como é que foi esse encontro com o Alexandre? Como é que foi trazer ele pro mercado? Porque provavelmente foi tu que trouxe. Como é que foi isso? E como é que é manter um casamento sadio assim? Porque, meu Deus do céu, Gi. Não é... Assim, ó, o Nélio, você que tá ouvindo, um tá em Curitiba, o outro tá em Porto Alegre. Onde é que nós vamos se encontrar? Em Itajaí, passar uma noite, tu volta pra Porto Alegre, eu volto pra... Cara, é impressionante esse casamento. E, ó, um neném, uma criança de 1 ano. Como é que é como é que funciona isso, Gi? Conta. E histórias inspiram em Conecta. Eu tenho certeza que você vai seguir a Gi e vai chamar para ela e vai pedir dica. Eu tenho certeza disso, porque esse é o objetivo desse podcast, de nós contar histórias que inspiram você a não errar, ou errar menos. Fala aí, Gi. Eu conheci o Alexandre no escoteiro, né? Tinha que ser, né? Legal, que legal. Então, eu era chefe, eu me mudei para Joinville, então, na administradora, e eu participava do grupo escoteiro aqui em Florianópolis, e depois fui participar do grupo escoteiro lá em Joinville. Então, eu era chefe lá e o Alexandre estava fazendo intercâmbio nessa época e depois de 1 ano ele voltou. E aí eu já estava lá naquele grupo, nos encontramos lá, nos conhecemos e dali a gente já namorou, já foi morar junto e já fomos fazer um intercâmbio juntos depois, é bem prática, então, né? Bora, vamos ver. Já foi tudo na mesma linha. Isso a gente tinha 21, 22 anos.
E essa conciliação, eu acho que... E aí o Alexandre, ele tinha muito esse negócio, ele ri pra todo mundo, né? O Alexandre, ele ri pra todo mundo. O que eu não sorri, ele ri pra todo mundo, né? Verdade. Então, ele tinha muito essa coisa de falar com todo mundo, de conversar com todo mundo. Pra ter noção, quando ele voltava da faculdade, ele ficava com o porteiro do prédio lá falando 1 hora antes de subir pra casa. Eu tinha que ligar, tá na hora, deixa o porteiro trabalhar, né? Então, deixa o porteiro dormir. Não, brincadeira. Deixa o porteiro dormir que ele tá com sono. Perdão. Não foi isso que eu quis falar. E aí ele trabalhava ele sempre teve assim, vou trabalhar na Embraco, trabalhar não sei o quê. As grandes empresas. Né? E trabalhou, realmente, teve o período dele lá que trabalhou. E aí eu vi ele muito se relacionando lá, ele tinha amizade com a secretária, não desmerecendo. Sim. Mas quando a gente tem objetivos na vida, para mim é tudo muito prático. Se eu venho aqui, se eu vou me divertir, eu digo assim, eu vou lá me divertir. Eu tenho sempre a regra, né, daquilo que eu vou fazer naquele lugar. E aí ele falava, mas eu quero trabalhar aqui, quero que você... Olha, tudo bem, eu acho que é uma boa... Mas nada disso vai te dar a liberdade e a sensação do que empreender, do que estar por conta própria, do que empregar pessoas, do que gerir pessoas, né? Isso tudo dá muito mais prazer. Pelo menos para mim, dava muito mais prazer. E aí eu fui trazendo ele, disse, olha, então se você quer subir aí nessa empresa, você não tem que se relacionar, você não tem que ir nas festas da secretária, você tem que ir na festa do teu gerente, você tem que ir na festa do teu gestor, você tem que ir na festa do diretor, né? Legal. E começava a fazer com que ele fosse esse caminho. O pai dele também é empreendedor, ele tem uma gráfica até hoje em Joinville. Então, assim, ele tinha isso na família, né? Mas ele não conseguia sair daquele lugar ali. O sonho dele era ser, talvez, um grande diretor de uma empresa. E hoje ele é. Isso aí, Hoje ele é. É verdade. Né? Mas eu fui trazendo ele para esse meu mundo, né? E eu disse assim, olha, o que tu acha, depois que a gente voltou do intercâmbio, o que tu acha de vir aqui e começar a tocar esse setor aqui? Que foi quando a gente entrou para o mercado particular. Que foi um momento difícil, né? Porque o mercado particular pagava 6, 7 vezes menos do que a gente ganhava. E eu tinha lá 45, 47 pessoas na equipe trabalhando. Meu Deus do céu. Né? E o que nós vamos fazer? É um baque, né? É um baque, justamente. O que nós vamos fazer? Então, e foi da noite pro dia, sim? Foi tipo assim, foi de um ano pro outro. 1 ano. De um ano pro outro, né? Só que 47 pessoas trabalhando em um ano para você se desfazer, para você fazer tudo, se organizar, é pouco tempo. É pesado. É pouco tempo. E aí o meu pai falou, e o que a gente vai fazer, né? Eu falei assim, não, nós vamos fazer o que tem que ser feito. Se diminuir a receita, nós vamos diminuir a despesa e vamos dar continuidade. E assim foi, né? Então, o Alexandre entrou no setor de manutenção que a gente tinha na época, que hoje não tem mais. Sim. Vamos fazer assim, vamos treinar os síndicos lá, os conselheiros lá do condomínio para virarem síndico, vamos ensinar eles. Nós literalmente fizemos uma escola dentro do escritório, pegamos aquelas pessoas, treinamos, né? E aí o Alexandre ajudou a fazer tudo isso e o Alexandre era muito bom de comercial, ria pra todo mundo. Toda essa parte. Você vai aí no mercado particular, todos esses condomínios estão virando particular, aí você vai visitar cada um e vai pegar. E em um ano ele pegou 40 e poucos condomínios. Meu, que bênção, que legal. Para administrar no mercado particular. E como é que é separar? Ou não consegue separar? Separar que eu digo assim, ó, pessoal com profissional. Eu já vou colocar a bola na tua mão, então se prepara, que vem uma pergunta que você está preparado, né? Qual é que é o pessoal e o profissional? Como é? Separa? Eu consigo separar. Eles têm um pouco de dificuldade. Porque tu é mais, como é que pode, na palavra não é radical, 2 mais 2 são 4 e pronto. Ele não, ele tem sentimento, né? Eu acho que isso é uma coisa de homem, talvez, porque meu pai também tem essa coisa de estar almoçando no domingo e começa a falar de condomínio e eu corto. Não, aqui não estamos falando de condomínio, aqui nós vamos falar da família, outras coisas e tudo mais. Então, eu tenho esse costume assim, tá em casa, começo a falar de condomínio, eu finjo que não tô ouvindo. Não respondo, porque se a gente entra no embate, aquele assunto vai vir, a gente vai discutir. Então, uma das coisas que a gente fez é separar setores. Você é responsável por isso, ele é responsável por aquilo. E eu não me meto lá e ele não se mete aqui. E separar, e funcionou. E separar a equipe. Essas pessoas fica a dica aqui, aí, galera, aí, ó. Dica Mega Power. Essas pessoas aqui eu lidero. Essas pessoas aqui você lidera. Eu não posso chegar nas pessoas que ele lidera e pedir para fazer alguma coisa, nem ele nas minhas pessoas que eu lidero fazer alguma coisa. Porque senão vai dar conflito. Porque a gente pensa diferente e ambos são gestores. Então, dá conflito, né? Então, como qualquer empresa, qualquer lugar. Só que aí, como tem a família envolvida, tem essa complicação de conseguir dividir. Mas se setorizar, se colocar as pessoas responsáveis as que vão ficar subsidiadas a mim, subsidiadas a ele, vai funcionar, né? Ó, deixa eu dar uma dica para você, pessoal. Você sabe que todo ano eu visito 200 administradores de condomínio no país, né? Então, ano passado foram 179, que eu tomei
café com o dono do administrador de condomínio. Esse ano eu vou passar de 200 administradores que eu vou tomar café com o dono, com a dona. E se você tem parentes trabalhando na tua administradora de condomínio, pode chamar a Giliane, tá? Ela vai te dar várias dicas. Porque de todas, a que funciona, realmente é assim que eu vejo o quanto que eles conseguiram fazer isso. E lá, ó, lá é o pai, é a mãe, é a irmã, as duas irmãs, né? Uma irmã. Uma irmã, é o marido, né? E aí é o padrinho do não sei o que, agora de casamento, é o afilhado não sei de quem. Agora todo mundo é parente de todo mundo lá. E funciona. Então, ó, bora seguir ela. Ô, Nélio, Diga. eu lembro que acho que a segunda vez que eu te vi, não sei se foi a segunda ou foi a terceira, eu falei uma coisa importante pra você, né? E quando eu conheci, acho que foi quando eu conheci a Dai, eu falei o quanto que ela tinha de conhecimento, que ela precisava vir pro mercado condominial e ia chegar a esse ponto que ela ia te ajudar, né? Ouvindo essa história aqui, né, que deu certo, eu acho que logo tu vai precisar de ajuda da Giliane. Logo vocês como casal, vocês vão tomar um café juntos, né? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que já a Dai vai trazer todo esse conhecimento de psicologia para o mercado condominial. Me conta um pouco mais, que fase que vocês estão, como é que tá a tua empresa hoje, tu tem 2 ou 3 negócios, como é que funciona isso e se realmente está chegando esse momento com a Dai? Hoje eu trabalho com a sindicatura, né? E abri uma administradora de condomínios também. Legal. Por dificuldades que eu tive em ter, assim, o suporte que eu precisava. Então, eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu preciso criar algo que eu preciso para colocar os meus condomínios para rodar, para dar o excelência de atendimento. Exato, porque a minha administradora nasceu da necessidade de um síndico. Perfeito. E aí eu fui casando algumas questões para poder montar esse processo funcional, né? Tem algumas dificuldades ainda no mercado de, o síndico, conflito de interesse, não é. Mas a gente vai se quebrando com o tempo, porque eu tô lá para gerir, eu sou responsável por tudo do condomínio. É isso aí. Então, a administradora também, seja minha, seja de outra, é responsabilidade minha. Então, tem dado muito certo. Legal. Tem fluído muito, assim, o processo é único, a linguagem é única, os responsáveis, cada um cuida do seu setor, mas flui, é uma comunicação leve que dá. Perfeito. E hoje eu tenho um projeto, né, com a minha esposa, ela é psicóloga, e esse projeto é dar treinamentos para empresas, tanto da parte da sindicatura, da gestão condominial, quanto da parte emocional, da parte psicológica. Então a gente montou um treinamento que a gente já está executando, já temos legal. clientes. Conta mais. Que a gente oferece para a empresa a real dor do síndico, o que o síndico sente, porque quando você presta serviço no mercado condominial, algumas empresas elas têm noção do papel do síndico, mas a gente acredita que se ele tiver a real dor, souber o impacto que aquela atividade causa para o síndico, ele vai entender muito mais fácil a demanda que o síndico quando o síndico vai te contratar, se você conhecer o que ele passa, se você se colocar no lugar dele, você vai entender o que ele está te pedindo ali. Perfeito. Então, esse treinamento a gente fala sobre o papel do síndico para que as empresas entendam e ela vem com a parte psicológica falando das emoções, pedindo para as pessoas voltarem na criança, sentirem aquela emoção e vir reconstruindo dentro de si para melhorar a empatia. Que sensacional, que legal, cara. Isso vai ser um tema, um spoilerzinho que a gente vai levar lá para Juiz de Fora. A gente vai falar sobre isso. Que legal, que então legal. A gente já teve o primeiro cliente. E quem é o foco? Empresas terceirizadas e administradores de condomínio? Como é? Qualquer empresa que preste serviço para o mercado condominial. Qualquer empresa que precise do síndico para que o síndico possa contratar. A ideia é trazer a facilidade, o entendimento do trabalho do síndico para quando o síndico pedir alguma coisa, é mais fácil saber o que o síndico está pedindo, por que ele está pedindo e como que vai ajudar. Legal. Boa. Nós estamos chegando na reta final do nosso podcast, mas antes de nós terminarmos, eu sempre falo o seguinte, eu sempre falo que nós temos que ser grato. Ser grato às pessoas que nos ajudaram, né? Ser grato às pessoas que nos trouxeram até aqui, né? Giliane, se fosse citar nomes, e você vai citar nomes, vai esquecer alguém, não tem problema. Quem são as pessoas que você é grata por estar aqui hoje, dentro de um podcast, hoje referência no mercado condominial, vai palestrar em Alphaville, né, no mercado da Porter. Quem são as pessoas que você é grata, que fizeram com que você saísse de uma padaria
e está chegando hoje como referência no mercado condominial brasileiro. Tu quer fazer a gente chorar, né? Não quero, eu não quero. Mas é importante, é importante de ser grato. As pessoas têm que entender que tu não chega aonde tu chegou à toa. Né? Tu não vai chegar sozinho. Você tem que ser grato às pessoas que te ajudaram. Né? Importante você ser grato né, num programa como esse. Porque ali a pessoa vê, poxa vida, ela lembrou de mim e isso é importante. Bom, eu sou grato a Deus, né? Legal. Ao meu pai e minha mãe. Importante. E... porque foi primeiro, né? Os incentivadores e tudo isso. Depois vem meu esposo, porque encontrar na vida pessoas assim é importante, né? Sim. E quando a gente encontra pessoas assim, a gente não pode deixar fechar a porta. Amém. E depois vem muitas pessoas que fizeram sentido, mas eu estou falando especificamente por onde eu cheguei no meu trabalho, né? Sim, por onde eu cheguei no meu trabalho. Sim. Então, o meu esposo sempre me ajudou, sempre me incentivou. O Dirley, eu encontrei ele há 10 anos atrás, um pouquinho mais até, acho já. E sempre teve essa conexão, né? Então, Amém. sempre um lembrou do outro, Sempre, em todas sempre. as situações. Então, é uma pessoa que sempre esteve junto. Depois, os meus sócios. Sejam eles os que saíram, os ruins. Isso aí. Porque Sejam teve um momento eles que ajudou. bons, né? Isso. Porque quando a gente tem sócios que acabam saindo, e todos eles eu nunca precisei brigar. Né? Nunca precisei brigar com as pessoas ou nada disso, porque eu sempre fui contra esse negócio de briga, né? Então, eu agradeço os que saíram, Legal. os que quiseram fazer mal, É isso aí. porque foi isso que fez a gente ir para o outro caminho, Isso mesmo. para o outro rumo. É isso aí. E os que estão comigo hoje, que são os que estão junto aí, que eu falo assim, vamos para não sei onde, vamos, sabe? Legal. Vou ir lá no evento da Porta. Vieram junto, não sei porquê, mas vieram. Então, Legal, que bom. agradeço muito. Eu agradeço a minha irmã que está junto com a gente hoje. né? Guerreirinha. Eu sempre quis que ela estivesse junto. né? Ela é muito... Ela é fora da curva das irmãs, né? Mas ela tem o jeito dela, mas ela ajuda muito. E tenho certeza que vai Dá continuidade. progredir com a empresa Isso. muito, muito mais do que eu, Sim. né? Porque são gerações diferentes, vêm com outros pensamentos. E os meus filhos, que eu acho que vão ser o futuro aí, não sei se dessa empresa, mas de outra, com certeza. Com certeza, né? São essas pessoas que sempre estiveram comigo e eu agradeço bastante. Que bom. Nélio, quem você é grato, irmão? Quem que fez você chegar hoje? Tipo, cara, pra mim você tá entre os 20 da referência no Brasil, né? Em termos de entrega, de compartilhar. Quem te fez chegar até aqui, nesse momento? Existem muitas pessoas, né, que vão construindo quem a gente é hoje, né? Pessoas boas, pessoas ruins. Mas eu sou grato à maior transformação que eu tive na minha vida, que é a minha esposa. Amém. Ela me fez enxergar a vida de uma outra forma. Amém. Ela me fez acreditar mais em mim, mostrar o que eu sou capaz, e a cada dia, pelo conhecimento que ela tem e pelo ser humano que ela é, ela sempre preocupa em me colocar nos caminhos. Ela me aproximou muito a Deus. Eu sempre fui católico, mas eu não era praticante, eu não ia, e ela me trouxe de volta para a igreja. E isso é algo que, assim, e hoje eu exalto ela aonde eu vou, aonde eu posso, eu levo ela junto comigo. Eu estou numa felicidade grande dela estar nesse projeto junto comigo. E eu sou grato a ela. Que benção. Pelo Nélio de hoje, pelo Que Nélio benção. que é hoje. Parabéns, parabéns, parabéns. Gi, tua consideração final, teu recado final para o público que está ouvindo esse podcast. O escotismo me ensinou sempre que onde a gente passa, a gente sempre deixa melhor do que encontrou. Que legal. E isso eu levo para tudo, em todos os lugares. Então, se eu for acampar com os escoteiros e aquele camping não tiver limpo, eu vou limpar e vou entregá-lo limpo, né? Então, se eu vou no evento da Porter e precisa de ajuda para servir docinho para alguém, eu vou servir docinho para alguém. Então, a gente sempre
com essa premissa de que a gente vai deixar sempre melhor aquilo que a gente encontrou. Isso serve para os filhos, isso serve para os pais, isso serve para a família, isso serve para os funcionários. Então, a gente sempre... Cada funcionário que entra dentro da nossa empresa, a gente tem uma progressão para eles. Se eles saírem daqui, se permanecerem ok, né? Vai dando continuidade, mas se sair, ele vai sair melhor do que entrou. Com certeza. Que legal. Nélio, teu recado final para o público que está ouvindo. O que eu falo para vocês é: façam com amor, façam com dedicação, mas nunca deixem morrer a criança que está dentro de vocês, porque ela vai trazer leveza, vai trazer discernimento, às vezes ela quebra alguns paradigmas, algumas crenças, e tudo fica mais fácil. Então, se você está num momento complicado, se você está num desafio a ser cumprido, regressa, volta, pensa como eu antigamente, qual que é o meu sentimento que eu tenho aqui dentro para trazer a leveza, trazer a facilidade de lidar com determinada situação. Porque nenhum problema não tem solução. Não existe problema sem solução. Você pode encontrar solução para todos os seus problemas de uma forma muito leve, muito tranquila e em paz. Boa. Pessoal, não tem nem como eu ficar berrando aqui agora, encerrando esse programa, né? Mas a gente se conecta com histórias, né? Então, aqui tem duas pessoas que eu admiro muito. A Giliane eu conheço já há mais de 10 anos, eu me conecto muito com ela. A gente conversa muito, né? Eu sinto quando ela está um momento difícil, eu mando mensagem para ela. Verdade. Ela responde: é doido, né? Como é que pode? Então, o que é? O Alexandre te ligou, não sei o quê. A gente conversa muito. E o Nélio, encontrei ele, nunca vou esquecer, em Juiz de Fora. Sou grato por ter visto aquela palestra. E hoje, né, o Nélio é um grande amigo meu, um grande comparsa juntos, né? A gente compartilha muita coisa junto, tem muita coisa boa aí. Então, vocês bora seguir a Márcia Montalvão, que é uma gigante lá do Rio de Janeiro. Bora seguir a Giliane, bora seguir o Nélio. Histórias Conecta História. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.